Vamos cantar junto a música, homenagear aos nossos pais, a Deus, ao Cristo e ao irmão Paiva. Me lembro das coisas belas que você me falou. Jamais esquecer do bem, do amor, que a vida é amor, só amor. Me lembro da sua palavra de pai, do seu sorriso que veio e que nunca vai. Fez de mim assim, tão alegre assim, tão feliz assim. Pai, ó meu amigo Pai, não esqueça um segundo de você. Foi quem nesse mundo me ensinou a viver e crescer e vencer. Pai, ó meu amigo Pai, não esqueça um segundo de você. Foi quem neste mundo me ensinou a viver e crescer e vencer. Oh, oh, oh. Pai, ó meu amigo Pai, não esqueça um segundo de você. Foi quem este mundo me ensinou a viver e crescer e vencer. Amo você, meu Pai. E sob as vibrações dessa belíssima composição legionária, Pai, melodia e letra do professor Newton Duarte, que interpretou juntamente com o coral ecumênico Boa Vontade, que dedicamos a todos os pais na terra e no céu da terra, aos pais presentes aqui na Igreja Ecumênica da Religião do Terceiro Milênio, nos lares e no mundo espiritual.
e bradamos ao grande Pai de todos nós, que inspira os pais na terra e guarda os filhos e os pais, por onde quer que eles andem, onde quer que estejam. Saudemos Jesus com a nossa saudação de paz e de fraternidade ecumênica. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Viva! 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 Em nossos corações. A Ele as nossas palmas, que guarda os filhos por onde quer que andem, que guarda os nossos passos, que conduz a nossa caminhada, que nos protege por onde quer que vamos. Ao Cristo de Deus, as nossas palmas. Nesta cruzada do novo mandamento de Jesus, reunião em homenagem aos anjos da guarda, da terra e do céu da terra, e também dedicada a todos os pais da terra e no mundo espiritual, que são anjos da guarda também na terra e no céu da terra. Teremos a oportunidade de, no dia de hoje, acompanhar daqui a pouquinho uma prece toda especial do irmão Paiva, dedicada aos pais, às famílias e a todos nós. E também a corrente ecumênica de oração dedicada aos pais da terra e do céu da terra. Aqui está a pia sagrada a receber todos os pedidos, súplicas, aqueles momentos tão especiais que vivemos com os nossos genitores e, portanto, marcaram a nossa trajetória, e teremos a oportunidade então de fazer a nossa súplica e o nosso agradecimento. Eu quero convidar nesse instante a participação de um filho que vai homenagear e vai pedir a Jesus em favor de seu pai, o irmão Orlando Neves Mariano. Irmão Orlando, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Qual o nome do seu querido pai, irmão Orlando? Álvaro Mariano. Portanto, faça o seu pedido. Fazer uma súplica para nosso Senhor Jesus Cristo, ao meu pai Álvaro Mariano, e também ao irmão Alziro Zaror, que está na pátria espiritual, e principalmente nosso líder, José de Paiva Neto. E viva Jesus em nossos corações para sempre. Para sempre. Muito obrigado, irmão Orlando Neves Mariano, fazendo o seu pedido ao seu querido pai, no mundo espiritual, e a todos aqueles que fazem parte da sua caminhada. E é o que cada um de nós também vai fazer por esses momentos. Vai mentalizar essas figuras queridas. Se estão aqui, vai abraçá-los ainda mais fortemente. Se não estão, vai pensar nessas figuras, vai mentalizar a sua presença, porque estará aqui conosco pela vibração da prece, pelo clima elevado que todos nós construímos a partir do nosso coração. E onde quer que se encontrem, receberão as vibrações e a força de Jesus em suas almas. Por isso reforçamos, para que não apenas pensemos nos nossos pais, mas que possamos viver por esses momentos, por esses minutos que estaremos aqui, por essas horas, que possamos recordar esses momentos especiais que vivemos. E muitas vezes esses momentos não são feitos apenas de flores, temos lutas também. Quantas lutas cruéis são enfrentadas dentro de casa, seja pela incompatibilidade de pensamentos ou de ideias, seja por conta de um ponto de vista diferente, o que não significa naturalmente que não sejamos amigos e que não devemos ombrear em torno da mensagem de Jesus. Pelo contrário, é o Divino Mestre quem nos inspira a caminhar, inclusive com aqueles com os quais a gente ainda precisa ajustar os nossos ponteiros, os nossos relacionamentos, para que de fato cumpramos aqui nesse mundo a nossa missão espiritual. Por isso a necessidade dos nossos pedidos, das nossas súplicas,
Por isso a necessidade de nós invocarmos a presença do Cristo, amparando onde quer que eles se encontrem. Os nossos pais cumpriram suas missões, cumpriram seus papéis e continuam cumprindo. Porém, quando chegam no mundo espiritual, esse papel se amplia. Muitos passam a ser seus filhos, muitas criaturas passam a ser cuidadas por seu amor, por seu carinho, por seu acolhimento. E aqui, do lado de cá, compreendemos a extensão desse papel daqueles que na terra foram os nossos pais, foram aqueles que cumpriram com o seu papel e continuam cumprindo no mundo espiritual. A mensagem que nós vamos acompanhar já já com o nosso irmão Paiva é uma oração. Então, acompanhando essa mensagem, vamos mentalizar as nossas casas, o nosso lar, remontar em nosso pensamento todas essas etapas vivenciadas com essas pessoas queridas do nosso coração. Que a vibração dessa mensagem atinja em cheio os seus corações e seus espíritos, onde quer que se encontrem. E que igualmente nos fortaleça e nos envolva nessa vibração, dessa relação familiar, que deve ser estabelecida e fortalecida em todos os lares, em detrimento de todas as situações que muitas vezes erguem como pensamentos, como palavras e posturas em relação ao papel da família. Entendemos que o papel da família, preexiste a própria ideia da concepção da família na terra, porque ela foi formada antes no céu, no mundo espiritual. Então vamos com toda a nossa atenção aqui na Igreja Ecumênica e nos lares acompanhar nesse instante a mensagem Dia dos Pais, uma oração dedicada aos pais da terra e do céu da terra. As nossas palmas ao irmão Paiva Neto. Dia dos Pais. Mas será que há coisas a serem comemoradas? A grande preocupação dos pais, agora mais do que nunca, é o sequestro de crianças. É o avanço sexual sobre as crianças e os jovens. Atenção, rapazes, vocês também são visados. Muitos somem do país, não só da rua ou do bairro, ou da cidade, somem do país. E nunca mais ninguém sabe para onde foram. Mas a esperança não morre nunca. E o esforço dos pais tem que ser proclamado. E quando eu digo pais, eu absolutamente não estou excluindo as mães. O valor das mães, sob todos os aspectos, mas psicologicamente falando, junto aos filhos, é tão flagrante, pássaro cantando. Por isso que eu gosto de gravar na natureza. E nas guerras, já lhes dei esse exemplo, até grandes patentes das Forças Armadas, no instante da morte, invocam suas mães. Já comentei e já trouxe reportagens, trabalhos a respeito do assunto. Houve uma ocasião que trabalharam contra as mães, contra os pais, contra o sentido da família, só pegavam pessoas que tinham problemas. Aliás, família que não tem problema não é família normal. Mas é família para que em conjunto se possa resolver cada um desses problemas.
Só que há um buziles. Eles não apresentam nada para substituir a família. O Gandhi dizia, aquele grande ativista político e religioso, social, indiano, que um grande crime e um grande perigo é retirar as coisas do povo e não botar nada no lugar. Com licença do grande Mahatma, eu digo, de preferência, coisas melhores. Há um grande processo de desenvolvimento, progresso tecnológico. Nunca se viu coisa igual. Mas a maturação ética não observa a mesma velocidade. Eu trouxe uma oração, porque isso funciona, senão Jesus não teria deixado para nós o Pai Nosso. Dedicada aos pais, em que à medida que vou fazendo-a, digo alguma coisa aqui, outra ali, faço alguns comentários. É como gosto de repetir, se oração não tivesse valor, se rezar não tivesse valor, se fazer prece nada significasse, Jesus não teria deixado o Pai Nosso. Dedicado aos pais. Ela foi proferida de improviso em 12 de agosto de 2000. Espero que acalente muitos corações. Oração dedicada aos pais. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Pai Celestial. Pedir a Ele a proteção para os pais terrenos, na dor, no sofrimento, na guerra. A primeira invocação que se ouve por parte dos que padecem é o nome daqueles que o geraram. Então vamos orar com Jesus. Se você não se considera cristão, essa oração é super ecumênica, pode fazê-la. Se for ateu também, onde eu me referir aqui, repetindo Jesus ao Pai Celestial, vocês invoquem os melhores sentimentos que guardarem dentro dos seus corações. Todo mundo pode orar. Eu já lhes disse várias vezes, orar é semelhante a meditar. Pensem nisso. Orar, meditar, oração, meditação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí eu vou fazer alguns comentários. Peço a atenção de vocês, que é uma honra para nós aqui. Para mim e para todos que me ajudam, que cooperam comigo.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Fosse essa a invocação permanente do mundo, e muita coisa se transformaria. Porque, para começar, estaríamos pedindo ao Criador o pão espiritual, a fortaleza para a nossa mente, o sentido da liberdade verdadeira. Há muita gente que confunde liberdade com libertinagem e acaba mal. A independência de julgamento, que só pode vir pela celeste inspiração. Ora, se o corpo precisa de alimento material, o espírito necessita do pão da liberdade. Mas o que é liberdade? As mãos livres para fazer mal aos semelhantes? Será isso? Então, uma das justificativas da situação que enfrentamos, não apenas em nosso país, mas no mundo inteiro. Muita gente pensando viver a liberdade está acabando com ela. Cada ação corresponde a uma reação, etc, etc. Liberdade para infamar, para caluniar uma comunidade, uma família? Não. Isso não é liberdade. Isso seria o mal estabelecido. A liberdade tem de ser iluminada pelo coração que ama, respeitando-se a justiça que provém de Deus. Isso é que é moral, é justo. Todavia, para que essa concepção possa, na verdade, viger, edificando um país, temos de procurar a compreensão do que seja realmente a lei divina. Urge nos conscientizarmos de que o amor fraterno é também justiça, não condescendência com o erro. Alguém pode perguntar, mas o que está certo? O que está errado? O que causa prejuízo e dor não pode estar correto. O desequilíbrio da humanidade vem muito disso. Paz de boas obras. Dia dos Pais. Apesar de que para nós, na religião de Deus, nas instituições da boa vontade divina, todos os dias são dias dos pais, dia das mães, dia dos filhos, dia dos avós. Nosso pensamento se eleva, em primeiro lugar, ao Pai de todos, o Celestial, que gerou nossos pais e fez igualmente de nós pais. Mas há sempre os que argumentam. E como ficam os homens que não têm filhos? Vou aplicar aqui o mesmo raciocínio como o fiz relativamente às mulheres, às mães. Somente as que têm filhos materiais, carnais? Só essas que são mães? Eu respondi que não. Vou usar o mesmo argumento para com nós mesmos, os pais. Já expliquei que pai também é aquele que faz nascer boas obras, como que suas filhas
o que levanta indispensáveis construções sociais e espirituais como que seus filhos. Grandes figuras da humanidade não foram genitores no sentido literal da palavra, contudo, trouxeram à terra filhos vivos, filhas, descobertas científicas e filhos, desbravamentos filosóficos, morais, políticos, religiosos. São admiráveis descendentes que beneficiam multidões, geração após geração. Quando eu disse genitores, no sentido lato da palavra, é porque a maioria entende assim. Aos pais de filhos carnais, morais, sociais, espirituais, o reconhecimento fraterno da Legião da Boa Vontade, a LBV, dos seus centros comunitários, educacionais, culturais, artísticos, esportivos, do Instituto de Educação José de Paiva Neto, em São Paulo, de todas as obras que sustentamos pela força da fé realizante. Porque a fé, ensinou Jesus, remove montanhas. E eu podia relacionar aqui da religião de Deus, religião do amor universal, religião do terceiro milênio, que não surgiu para conflitar com quem quer que seja. Você pode defender seu ponto de vista sem precisar massacrar o seu aparente opositor. Eu podia relacionar ainda a Fundação Boa Vontade, Fundação José de Paiva Neto, da TV Boa Vontade, da Editora Elevação, do Centro Espiritual Universalista da Religião de Deus, dos Soldadinhos de Deus, da pré-juventude, da Juventude Legionária da Boa Vontade. É uma relação imensa. A fé, ensinou Jesus, remove montanhas. E mais afirmou o divino chefe, tudo é possível àquele que crê. Há quantos o excelso taumaturgo, quer dizer, aquele que tem o poder de cura pelas mãos, pelos olhos. A ciência está chegando lá. Não eram contra tanta coisa da medicina oriental? E hoje está sendo tudo isso admitido. É sempre assim. Cadê aquele pensamento do Gandhi que eu gosto muito? Primeiro combate. Há quantos? Repetindo. O excelso taumaturgo tem convidado, levantai e andai, e caminharam. A quantas pessoas ordenou, vede, e viram. O Cristo curou cegos de nascença, porque a cada um ele mesmo adverte de acordo com as obras de cada um. Seres de boa vontade do Brasil, do mundo, do plano espiritual ainda invisível aos nossos parcos sentidos físicos. Para a frente e para o Cristo ecumênico, que não pertence a nenhuma crença, por mais notável que seja. Ele é um libertador, não pode nem viver algemado pelo nosso sentido de amor que temos por ele porque merece. Libertador algemado, cerceado, não pode ser um libertador perfeito, eficiente, ele o é. Como disse o irmão André Luiz, Espírito, a LBV é a nossa caravana de agora. Não nos iludamos.
Jesus segue na vanguarda do nosso movimento. Bom, esse intervalo musical foi para que eu recebesse aqui o pensamento do Gandhi, que está na revista Boa Vontade, ano 51, número 220. Está aparecendo aí bem, né? Dá bem. Aqui, diversidade cultural do Brasil. Isso é que nos empolga. Negócio de somente duas cores. Nada disso. Isso só de feijão com arroz. Bom, feijão com arroz é muito bom. E foi considerada a alimentação entre as mais potentes do mundo. Eu fiquei entristecido ao saber que o brasileiro está abandonando o feijão com arroz. É isso mesmo? É estranho. Eu não estou acompanhando bem isso porque eu não abandonei o feijão com arroz, não. Um alimento bom. Está aqui o pensamento do Gandhi. Não deixa de ser um conselho aos que enfrentam grandes lides, grandes batalhas, grandes liças. Primeiro, eles o ignoram. Depois, o ridicularizam. Em seguida, o combatem. E, por fim, você vence. O irmão Zarur dizia: só a verdade ficará de pé. Quem está com a verdade, nada pode temer. Mas também não vai jogar na cara dos outros: eu estou com a verdade, você não está. Isso resultou em tantas coisas feias que eu não quero relacionar aqui. Ainda bem que estão ficando esquecidas no passado. Aos poucos, isso se vai desfazendo. Bem, vamos voltar à leitura da prece e os comentários que fiz em 2000, 12 de agosto de 2000, no Dia dos Pais. Estou trazendo a vocês por sugestão da turma aqui que me ajuda. Ninguém faz nada sozinho, hein? Querem vencer nos seus esforços? Tenham boa equipe ao seu lado. E um bom chefe é aquele que constitui uma equipe extraordinária. Eu falo isso para os meus assistentes nessa obra gigantesca que dirigimos. O modo de medir a competência de vocês é ver a equipe que os cerca. Mas o nosso pessoal aqui trabalha comigo ainda tão cru. Mas não é incompetente? Observe o valor de cada um, a tendência ao trabalho e vão fazendo-os crescer. Ou a cada um em particular. E hoje há tanto ensinamento a respeito disso. E façam prece, peçam ajuda do mundo espiritual. Por isso estamos aqui fazendo a Revolução Mundial dos Espíritos de Deus. Vamos lá então? Reforma da convivência planetária. O que é que isso tem a ver com os pais? Tem tudo a ver com os pais. Os pais querem um mundo melhor para seus filhos, as mães também. Amar é uma lei. E se soubermos vivê-la, nos elevaremos, renovando tudo à nossa volta. É semelhante à explosão de átomos, mas não para incinerar Hiroshima e Nagasaki, de concórdia. Portanto, não aos que matam. Iluminação que irá ocorrendo passo a passo, na medida do nosso merecimento. As transformações dependem de cada um. Reformada a criatura, restaurado o planeta. Reformada a criatura, restaurado o planeta. Contudo, sabemos muito bem que tamanho sucesso
não se dá de uma hora para outra. Alguns milênios são insignificantes em cálculo histórico. A maturação das mentes requer esforço, paciência. Descressem os que nos antecederam da realidade da vitória à frente do caminho, onde estaríamos? A esperança não pode morrer nunca. Os que desejam que ela tenha fim se equivocam e não o sabem. Procuram arrancar o elan dos corações. Jesus é o libertador divino. Ele afiançou que se conhecermos a verdade, claro que é divina, ela nos tornará livres. Nada em termos tão apenas materiais concederá ao cidadão a sua carta de alforria. Ninguém aprisiona a alma de um ser humano livre. Gosto de valer-me do exemplo do Gandhi, libertador da Índia. Muitas cadeias pegou na luta pela independência do seu país, que realizava então o velho Mahatma na frieza do cárcere. Podia até colocá-lo em palácios, mas cárcere é cárcere. Para um homem libertário como aquele, escrevia, e suas páginas constituíram-se bandeiras libertárias, não somente para o seu povo, como para outras nações. Ah, mas a humanidade não mudou muito. Está se modificando, sim. Há muita coisa boa no meio da grande confusão que acontece. Todavia, o costume de a tudo ver sombrio não permite que às vezes o percebamos, porquanto exige de nós atenção constante. Mas no princípio o senhor não estava falando em avanços sexuais sobre crianças, jovens, etc. Mas isso é a realidade, que temos que vencer. Não vamos fazer como avestruz, meter a cara no chão. Aliás, a gente que diz que o avestruz não faz isso. Por isso existe um comando, ainda invisível, que disciplina os seres terrestres em suas confusões. Olha, o planeta Terra não é a casa da mãe Joana, não, hein? Pensem nisso. Nós não somos o centro do universo, já pensamos que fôssemos o centro do universo. Depois, com Nicolau Copérnico, já se pensou que seria o Sol o centro de tudo. Depois se descobriu que não. Vem Galileu, vem uma porção de gente aí, até chegar à conclusão de que nós não somos o centro de coisa alguma. Mas na mente ainda pensamos como se fôssemos o centro do universo. Já dizia um pensador que a barreira mais difícil de ser transposta é a do cérebro humano. E a gente encontra isso até em grandes pensadores. Por isso, voltando um pouco para não perder o fio da meada, existe um comando ainda invisível que disciplina os seres terrestres em suas confusões, fazendo com que, ao final, a vida prevaleça. A população que está crescendo aí. Só que é necessário que as nações da Terra estabeleçam um ordenamento em que os seus povos sejam ouvidos para que o massacre da nossa única morada não seja consumado. Vocês viram lá, no Himalaia, o degelo ocorrendo.
E vocês sabem que aquelas neves eternas, aquele gelo eterno, são reconhecidamente os fornecedores, a neve, o gelo, de água para os rios Ganges, por exemplo, Yangtze, o Rio Amarelo. E se de repente não há mais gelo, não há mais neve, como aqueles rios vão continuar a abastecer as nossas necessidades de sobrevivência? Viver sem água é mais difícil do que viver sem comida. Existe-se menos a sede do que a fome. Bom, mas como nós estávamos dizendo, para que a vida prevaleça. De outro modo, a terra já teria sido consumida pela insensibilidade de alguns. Basta lembrar a situação climática que mundialmente já nos devasta. Quem é, porém, mais eficiente? O Supremo Criador ou a cobiça desenfreada? Apesar das aparências, a atuação espiritual é bastante eficaz. Pois a vida não se encontra aprisionada ao que consideramos definitivo. No entanto, é preciso que queiramos a reforma da convivência planetária. Se não a buscarmos, se permanecermos distraídos, aí os melhores fatos demorarão a ocorrer, tornando-se mais árdua a existência terrena pela dificuldade de entendermos o que significa ser realmente filhos de Deus. Jesus como paradigma. Salve o dia dos pais, o dia das mães, dos avós, das crianças, dos jovens. Salve Jesus! As crianças e os jovens do Brasil e do exterior, a nossa saudação. Que a grama verde, a mocidade, descrita no estudo sem tabus do Apocalipse, não seja destruída. Do contrário, não haverá continuidade de vida na Terra. E quando falamos não ser aniquilada a juventude, não pensamos somente no sentido restrito da morte do corpo físico, porque se a consciência estiver falida, estaremos mortos também. Estamos chegando ao final da leitura. Existem o intelecto e a consciência. Guardaram aí? Existem o intelecto e a consciência. A segunda, a consciência, conduz-nos à sabedoria, quando iluminada, se assim o quisermos, pela bondade divina. Meus amigos, pais, eu também sou pai e sou avô. Minhas amigas, irmãs, mães. Saudade da minha, que já está no mundo espiritual. Mas o que ela me ensinou, ficou guardado aqui, ficou guardado aqui. Como com vocês também ocorre. Que a paz de Deus esteja agora e sempre no coração de todos. Quer acreditem na espiritualidade superior, quer sejam ateus. O importante é ser honesto, digno. Ser honesta, digna. Aí está o segredo. Jesus como paradigma, mas o Jesus ecumênico. Acima de todas as crenças, descrenças, partidos, políticos, filosofias. É uma luz celeste a nos
beneficiar. Temos que dessectarizar o entendimento desse grande mestre da humanidade. Que ele tenha piedade de nós e que a sua generosidade conduza os nossos destinos. Finalizando o registro, emocionado, meus sinceros agradecimentos ao meu saudoso pai, Bruno Simões de Paiva, um dos principais responsáveis pela minha formação cultural, ainda que modesta. Constantemente me presenteava com livros, preocupado que foi com a educação do filho, como também de minha irmã Lícia Margarida. Receba, seu Bruno, onde estiver, ao lado de Dona Idalina, um beijo no coração. Até breve, viva Jesus! Eu acho que essas minhas palavras para o meu pai servem também para os pais e para as mães de todos vocês. Antes de me despedir, eu quero mostrar este livro, Paiva Neto, É Urgente Reeducar. Cuida do espírito, reforma o ser humano e tudo se transforma. Cá em cima, com status de cidadania do espírito. É o seguinte, é como gancho para o outro livro, nós colocamos aqui pontos a respeito do conteúdo dessa publicação, que deixou muita gente que me honra com seu auxílio empolgada. Está aqui? É urgente reeducar. Espero que seja útil a todos vocês. Formar cidadãos ecumênicos, formar cidadãs ecumênicas, com base na proposta de reeducação encontrada neste livro, significa preparar os indivíduos planetários a exercer uma nova postura em sociedade globalizada, fundamentada na realidade espiritual que se descortina diante dos nossos olhos. É a palavra dos editores. Bom, que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Falei com o meu coração, como faço sempre. E o meu desejo, a minha vontade, a minha esperança, que esta palavra tenha chegado ao coração de todos vocês. Aquele abraço, até a próxima e viva Jesus! Salve o Dia dos Pais, todos os dias, Dia das Mães, todos os dias, das crianças, dos velhinhos, das vovós, dos vovôs, dos jovens. Temos que aprender a viver em civilização civilizada. Outra vez, viva Jesus! Jesus ecumênico, o divino estadista em nossos corações, para sempre. Até a próxima.
Obrigado ao Coral Ecumênico Boa Vontade, que interpretou a música Prece do Pai Nosso, Oração Ecumênica de Jesus, que se encontra no seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, com a música de Newton Duarte. Antes, esta extraordinária mensagem do irmão presidente pregador da religião divina, com essa prece dedicada aos pais da terra e do mundo espiritual. Logo no início das suas palavras, o presidente pregador da religião divina, nosso irmão Paiva, destacava que família que não tem problema não é família normal, mas é família para que em conjunto se possa resolver cada um desses problemas. Quer dizer, lutas, elas estão em toda parte, inclusive no seio da família, mas que deve estar unida para superar cada um desses problemas, e não cada um puxar para um lado, aí a gente não chega a lugar nenhum e a gente não consegue resolver absolutamente nada. A gente vai continuar comentando esta mensagem do presidente pregador da religião divina a partir do Evangelho de Jesus, que vamos abrir nesse instante, hoje segundo Marcos, no capítulo 9, versículos de 33 a 37. Na religião divina, sempre promovemos esse estudo em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo de Deus: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Boa Nova segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Repetimos a passagem para o nosso estudo. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 33 a 37. A passagem: o maior no reino dos céus. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando Jesus em casa, interrogou os discípulos sobre o que discorríeis pelo caminho. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Ele, Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. E trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas àquele que me enviou. Muitas lições, e a gente vai destacar algumas delas logo no primeiro versículo, observando as lições do Cristo para um modelo de família, de paternidade, mas também de maternidade, de cuidado uns com os outros. Logo no versículo 1, demonstra Jesus atento a tudo que se passava, uma estrada longa, um trajeto longo da Galileia para Cafarnaum, aproximadamente 40 quilômetros, e Jesus como um olhar de fato atento, um radar atento a tudo que estava se passando, e percebeu que tinha acontecido uma discussão entre os discípulos. O outro ponto é o fato de Jesus estabelecer a casa como um lugar onde os assuntos devam ser tratados, um lugar de acolhimento, de escuta atenta, mas também de correção de rumos, de orientação, até mesmo de repreensão. Apesar da jornada longa da nossa vida, é no lar, é no seio da família que a gente precisa tratar dos assuntos que mais nos causam agonias, por ser justamente um lugar sagrado
estabelecido por Jesus, porque estão almas encarnadas, sagradas igualmente, compondo aquela família. E aí, diante da pergunta do Cristo de Deus sobre o que eles estavam discorrendo pelo caminho, a resposta foi o silêncio. Quem tem filhos em casa aí? Quem já foi filho? Todos nós. E já fomos pequenos, já fomos crianças, e diante de uma peraltice, de algo que se fez não tão legal em casa, quando a pergunta acontece, quem fez isso de errado? As crianças logo levantam a mão, fui eu. Não, né? Silêncio, um olha para o outro. Quem foi que sujou o chão da sala, entrou de calçados? Quem mexeu no doce de leite que estava na geladeira? O silêncio, né? Aliás, me lembrei sobre um doce de leite que uma família uma vez contou para mim, que ganhou um doce de leite argentino, bom, famoso, ganhou de alguém e guardou na geladeira e disse o seguinte: vamos comer só no final de semana. E deixou o doce de leite lá. E todo dia abria a geladeira e se deparava com aquele doce de leite. Está chegando a sua hora. Quando chegou a bendita hora, e abriu-se a tampa do doce de leite, estava quase que um vulcão, assim, sabe? Criança esperta, não é? Comeu com a colherinha exatamente no meio ali, para que ninguém visse. Quem foi que comeu o doce de leite? Essa criança esperta. Um dia vai achar o culpado. Mas vejam, meus irmãos, Jesus se vale sempre do diálogo para a gente poder fazer correções de rumos. E nos ensina o caminho da conversa, porque o que ele faz depois? Vamos sentar, vamos dialogar sobre o que está acontecendo. O irmão Paiva, na sua mensagem, destacava que os pais querem um mundo melhor para os seus filhos. E esse mundo melhor, naturalmente, ele começa também na preparação dos filhos para esse mundo melhor. Porque afinal, não é apenas de flores. Tem lutas, tem espinhos, tem batalhas. E o Cristo de Deus começou dizendo: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Para ser um primeiro não tem que ter um perdedor. Para ser o primeiro não significa se sobrepor sobre o outro. Para ser o primeiro não significa passar o outro para trás. Lembro-me de uma página do presidente pregador da religião divina, no seu livro Apocalipse Sem Medo, quando ele fala sobre a suprema vocação de servir, que ele diz que esta é a melhor ambição da nossa vida: servir. Tudo mais é passageiro. E Jesus ensina esse recado profundo aos seus discípulos e a todos nós, que devemos reproduzir isso dentro de casa, junto à nossa família, para que de fato tenhamos essa consciência também que o irmão Paiva destacou. Existem o intelecto e a consciência. A segunda, a consciência, conduz-nos à sabedoria, quando iluminada, se assim o quisermos, pela bondade divina. A consciência do papel que cada um precisa cumprir dentro de casa. E nesse mundo moderno que a gente vive, de tanta concorrência, de tantas lutas, é importante que isso seja um combinado entre todos, para que ninguém fique ferido, para que ninguém fique mal, para que ninguém se sinta sobrecarregado, mas que cada um cumpra a jornada diante dessa missão do lar, da família. E por isso exaltamos uma vez mais os pais, que eles recebam os nossos aplausos, o nosso coração, o nosso sentimento, por serem, juntamente com as nossas mães, esses pilares, esses guardiães da família, do cuidado delas. Eu quero convidar nesse instante a nossa irmã Laodiceia Monteiro, cristã do Novo Mandamento de Jesus, para também trazer os seus comentários. Irmã Laodiceia, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E aqui o evangelho que o senhor acabou de ler, vou citar ali o último versículo 37, que Jesus chama a atenção, né? Quando os discípulos estão ali junto a ele, caminhando, e estão discutindo, né? E ele pega a criança, né? Jesus pega a criança, coloca em seu colo e diz: aqui está essa criança, e devemos todos ser como as crianças diante de Deus, né? E
ele nos mostra, né, que assim devemos seguir, né? Como criança, aprendendo como criança, né? Jesus nos deixa o seu exemplo, né? Ele veio visível para nos deixar o seu exemplo diante aí de todos, né? Que seguimos o seu exemplo. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Para sempre. Muito obrigado, irmã Laodiceia Monteiro, pela sua palavra, destacando aqui a oportunidade que Jesus nos oferece sempre. Irmã Laodiceia, fale o nome do seu querido papai e vamos dedicar a próxima música legionária a ele. Valdemiro Assis de Oliveira. Muito bem, que o irmão Valdemir receba no mundo espiritual, todos os pais também, ou na terra, todos os pais também, as vibrações da composição legionária que a gente vai acompanhar nesse instante, que tem esse título: Louvamos ao Senhor. Música e letra de José Newton Tonin, com a interpretação de Ângela Araújo e coral ecumênico Boa Vontade. Vamos, igreja ecumênica da religião divina, cantar junto, quem está em casa também, todos nesse instante, louvando ao Senhor. Suplicamos, divino mestre, a tua luz. Pedimos o teu amparo, ó grande Jesus. Dá-nos a sabedoria
Acompanhamos a música legionária Louvamos ao Senhor, música e letra de José Newton Tonin, com a interpretação de Ângela Araújo e coral ecumênico Boa Vontade. Nesse instante eu quero convidar a irmã Teresa Fraga Pereira, sensitiva cristã da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que vai conduzir a corrente ecumênica de oração do Templo da Boa Vontade, dedicada aos pais da terra e do céu da terra, e igualmente a equipe do céu, Centro Espiritual Universalista da Religião Divina, que irá promover a cerimônia ecumênica de imposição das mãos coletiva. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos elevar ainda mais em prece e emitir assim os melhores sentimentos aos nossos pais. Jesus, Pai amoroso e protetor da humanidade, nos ensinaste, quando unimos em prece, estabelecemos um vínculo com o Criador, Pai e Mãe universal, que, como bem recorda o nosso irmão Paiva, aspas, revigora a nossa vigilância e nos impulsiona ao trabalho, dela provindo toda a nossa fortaleza. Fecha aspas. Fortalecidos por essa certeza do amparo divino, Senhor Jesus, nesta corrente ecumênica de oração do Templo da Boa Vontade, dedicada aos pais da terra e do céu da terra, pedimos que transbordes teu espírito de paz e serenidade sobre aqueles que têm o nobre dever de educar e proteger seus filhos, tanto material quanto espiritualmente. Abrace-os, Senhor, com teu amor infinito e concede-lhes sabedoria, para que, inspirados em teus exemplos, exerçam a paternidade com ternura, clareza de coração e boa vontade, sendo faróis de esperança e virtude em cada passo de suas famílias. Abençoa, Senhor, com teu amor divinal, todos os pais da terra e do céu da terra. E agora pedimos a todos que levantem suas garrafas de água para serem fluidificadas com os fluidos da misericórdia divina, a envolvê-los, protegê-los em suas missões, junto de suas famílias. E durante a música legionária Deus é a minha força, letra inspirada no capítulo 12, versículo 2 do livro do profeta Isaías, música Paiva Neto, interpretação coral ecumênico Boa Vontade, vamos cantar juntos e emitir essa força do nosso coração, do nosso amor, a todos os pais da terra e do céu da terra. Vamos então à música legionária Deus é a minha força.
agradecemos e saudamos com as nossas palmas a equipe espiritual, ecumênica do alto, que desceu e abençoou a todos nós e a todas as famílias na terra e no mundo espiritual, que receberam, pelo benefício da imposição das mãos coletiva, as energias que vêm do Cristo. Nós queremos agradecer a todos aqueles que estão fazendo as suas contribuições, as suas ofertas, e pedir, inclusive, que os irmãos e irmãs samaritanas entreguem os envelopes, para que cada um também possa fazer a sua oferta, a sua contribuição à religião divina, para que ela prossiga com o seu trabalho de acolhimento e de força às almas. Quem está em casa pode também fazer a sua contribuição pelo pix@religiãodedeus.org. A família Nascimento faz uma oferta e homenageia os espíritos eternos de Luiz Joaquim do Nascimento e Regina Delmiro do Nascimento. A Joana Vitorino e família também fazendo a oferta e homenageando o espírito eterno do pai José Vitorino. Os irmãos Ana Lúcia, Juliana, Vitor Hugo, Thor e Marco Dameto também fazendo a sua homenagem aos saudosos pais no mundo espiritual, Marco Antônio Dameto e Jaime Souza da Silva. Igualmente agradecemos ao irmão João Martim da Silva, dedicando a cruzada de hoje ao espírito eterno do querido pai, João Figueira, há 5 anos na grande pátria espiritual, e faz igualmente a sua oferta à religião divina. O irmão Devair Molina, igualmente fazendo a sua homenagem ao seu querido pai, João Figueira da Silva, e o sogro Sebastião Fernandes da Costa, ambos no mundo espiritual, contribuindo também com as suas ofertas. Os irmãos que participam e dedicam as vibrações da cruzada de hoje fazem as suas ofertas igualmente. Vanderlei Alves Pereira, homenageando o sogro Oswaldo Fraga e seu querido pai, Antônio Alves Pereira, ambos na pátria espiritual. Maria Luísa Pascoaletti, homenageando o pai na pátria da verdade, Antônio Pascoaletti. Cátia Borba, homenageando o pai Eloy Francisco Borba, também na pátria espiritual. Maria José Gonzaga do Monte, também fazendo a sua homenagem ao seu querido pai Ítalo Gonzaga do Monte, na pátria espiritual. Todos nós que igualmente aqui estamos, homenageamos a esses entes tão queridos da nossa vida, que passaram, passam e continuarão passando por nossa caminhada. Quero trazer agora a participação do jovem Luiz Gabriel Oliveira Salles, que faz a sua homenagem ao querido pai no mundo espiritual, querido irmão Antônio Salles, há 5 meses na pátria da verdade. Cadê o Luiz Gabriel? Está aqui. Deus está presente, Luiz Gabriel. Viva Jesus. A sua homenagem ao seu querido pai, por favor. Meu pai, ele foi um grande inspirador para mim, com a luta dele. Para mim, ele conseguiu muitas vitórias para minha família, para nós. Antônio Salles, ele, para mim, foi um grande pai. O que você mais guarda no coração de exemplo que ele deixou para você? A força e a perseverança dele de não desistir das coisas dentro de casa quanto do trabalho. Muito bem. Nossas palmas a esse jovem perseverante em Jesus, porque aprendeu com seu querido pai, perseverante Antônio Salles, perseverou na terra, venceu e continua perseverando no céu da terra. Qual o seu recado para ele? Pai, eu te amo, obrigado por tudo.
Como não se emocionar? E como não nos lembrarmos das nossas próprias histórias ou das histórias próximas a nós? Dedicamos ao querido irmão Antônio Salles, ao jovem Luiz Gabriel Oliveira Salles, que abriu o seu coração e se permitiu falar e homenagear o seu pai, homenageando, bem como a todos os pais do mundo espiritual que foram instrumentos de Jesus na terra para a conservação, a estabilidade e o fortalecimento das famílias. A música legionária Instrumento Teu, dedicamos ao querido irmão Antônio Salles e a todos os pais do mundo espiritual. Música e letra de Renato Parmigiani, com a interpretação de José Newton, Itala Kelly e coral ecumênico Boa Vontade. De alegria também. Então a gente vai pedir para vocês fazerem assim com a gente, ó. Quando a gente estiver cantando, trazer esse sentimento de renovação a todos os pais e ao nosso Pai que é Deus. Vamos juntos cantar? Por muito tempo andei a te procurar, sem rumo eu vagava. Depois de muito sofrer fui aos teus pés, Senhor. Encontrei o teu amor. Muito tempo andei a te procurar, sem rumo eu vagava. Depois de muito sofrer fui aos teus pés, Senhor. Encontrei o teu amor. Te encontrei, me libertei das dores que passei, aprendi a amar. Encontrei o meu lugar. Pai, hoje estou aqui, pois eu me encontrei em ti. E aonde quer que eu vá, serei um instrumento teu, porque és o nosso Deus. Vou teu nome proclamar. Pai, hoje estou aqui, pois eu me encontrei em ti. E aonde quer que eu vá, serei um instrumento teu, porque és o nosso Deus. Vou teu nome proclamar. E aonde quer que eu vá, vou teu nome proclamar. Por muito tempo andei a te procurar, sem rumo eu vagava. Depois de muito sofrer fui aos teus pés, Senhor. Encontrei o teu amor. Por muito tempo andei a te procurar, sem rumo eu vagava. Depois de muito sofrer fui aos teus pés, Senhor. E encontrei o teu amor. Te encontrei, me libertei das dores que passei. Aprendi a amar o meu lugar. Pai,
nas palmas. Instrumento teu é o título dessa música legionária vibrante, trazendo a música e letra de Renato Parmegiani, interpretação de José Newton, Toninho, Ítala Kelly, coral ecumênico, boa vontade e a vibração de todos vocês, de todos nós, de quem está em casa acompanhando também esta cruzada do novo mandamento de Jesus. Nós agora vamos participar de um momento especial de peregrinação ao altar sagrado da religião divina, começar a criar essa atmosfera de vibração, de energias elevadas que chegarão ao seu ponto onde nós desejamos, que é o coração dos queridos pais na terra e no céu da terra. E esse momento vai culminar com a prece que nós vamos acompanhar logo na sequência, retornando aos nossos lugares depois de peregrinar, para nos fortalecermos ainda mais por meio da oração. É o momento de também trazermos, quem não está aqui com o seu pai, a foto, quem trouxe, impressa, ou mesmo no celular, para que ele receba toda a nossa vibração e as energias de Jesus para a sua vida, muitos enfrentando os seus desafios no campo da saúde, outros no mundo da verdade ainda necessitados de plena recuperação, enfim, cada um conhece a sua própria história e por isso vamos peregrinar e todos recebemos essas vibrações benditas. Enquanto peregrinamos, a começar pelas primeiras fileiras, vamos cantar as músicas legionárias, a missão do Filho de Deus, inspirada no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, versículo 16, e capítulo 14, versículo 6, música e letra de Vanderlei Pereira, com a interpretação de João Igor e coral ecumênico Boa Vontade, prece do viver, letra do irmão Bezerra de Menezes, Alma Bendita, psicografia do sensitivo legionário Chico Perioto, música de Vanderlei Pereira com a interpretação do coral ecumênico Boa Vontade. De tal maneira ao mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não morra, mas tenha vida eterna. Disse o Cristo: eu sou o caminho e também a verdade e a vida. Para ir ao Pai temos que seguir Jesus, para que em nossa vida brilhe a luz do amor de Deus, que é Jesus. A luz do amor de Deus, que é Jesus.
vamos continuar cantando enquanto peregrinamos ao altar sagrado da religião divina. A Tua Presença, música de Vanderlei Pereira, letra de Teresa Fraga Pereira, com a interpretação de Vanderlei Pereira e coral ecumênico. Boa vontade. Vamos cantar com a convicção de nossa fé realizante, pois Jesus nunca deixou de estar presente nas igrejas ecumênicas da religião divina e do templo da boa vontade. Podem ter certeza disso. E é essa fé, essa convicção que nos mantém de pé, nos ensina o irmão Paiva. Então cantemos também ao nosso querido irmão Paiva, nosso querido Pai espiritual. A Tua presença, querido anjo de luz, invade a minha alma e desperta a criança que existe em mim. A Tua presença se faz quando a Jesus elevo as minhas preces, porque é tudo que se canta, que se fala e se sente a Tua presença. A Tua presença querido anjo de luz, invade a minha alma e desperta a criança que existe em mim. A Tua presença se faz quando a Jesus elevo as minhas preces, porque é tudo que se canta, que se fala e se sente a Tua presença. A Tua presença é a coisa mais linda. O cantar distraído de uma criança. É toda a minha existência, toda a minha esperança. A Tua presença. Música legionária, A Tua Presença, melodia do irmão Vanderlei Pereira, a letra é de Teresa Fraga Pereira, na interpretação do maestro legionário Vanderlei Pereira e do coral ecumênico Boa Vontade. Essa vibração da Cruzada do Novo Mandamento de Jesus, reunião em homenagem ao anjo da guarda e aos pais da terra e do céu da terra. Acompanhamos no ponto alto desse encontro uma linda mensagem, uma linda homenagem do irmão Paiva Neto a todos os pais. Você pode conferir mais uma vez neste domingo, celebrar junto com a sua família, com o seu pai,
Se já estiver na pátria espiritual também, ouça novamente essa mensagem, essa linda prece, essa emocionante e fraterna mensagem dedicada aos pais. Oração dedicada aos pais. Está no aplicativo Boa Vontade Play. Você pode acessar aí no seu celular, baixando agora mesmo Boa Vontade Play e conferindo essa mensagem intitulada Oração Dedicada aos Pais. Nosso convite para que você esteja sempre presente nas igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Esse encontro acontece, por exemplo, todo segundo domingo do mês, a Cruzada do Novo Mandamento de Jesus, em homenagem ao Anjo da Guarda. O endereço mais próximo você encontra acessando o site religiãodedeus.org/endereços. Nós ficamos por aqui, dedicando a você a nossa saudação de paz e boa vontade. Um feliz Dia dos Pais para todos vocês. Vamos bradar juntos? Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.